Salve Roma, salve Maria! Hoje nós vamos dar uma introdução a este tema muito interessante, o mais importante de todos, que é religião. E como se trata de uma religião cristã, a religião católica, apostólica e romana, eu vou entrar numa questão polêmica que é as diferenças entre o catolicismo e as seitas ou pseudo-religiões do protestantismo. Porque se criou popularmente a ideia protestante de que a fé católica ou qualquer outra fé cristã tem que se basear somente na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não existe. Se tiver, existe. Claro que isso está totalmente errado, mas para que não pense que a fé católica não tem também fundamentos bíblicos, vou começar essa série para mostrar para vocês que tem. E hoje vamos dar um resumo, é uma introdução ao que vai ser uma série de vídeos ou de podcast, porque é trabalhoso gravar vídeo, mas eu vou tentar fazer uma boa edição para ser excelente podcast sobre a fé católica, cada item, cada tema fundamentado na Sagrada Escritura, porque a fé católica se baseia em Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Mas como tem essa falsa ideia de que tudo tem que se basear na Bíblia, e muita gente cai nessa besteira, fica a pergunta: será que alguma coisa que os católicos ensinam, que a igreja ensina, está na Bíblia? Então hoje eu vou dar esse resumo. E começando, eu vou também ajudar a vocês a procurarem pessoalmente dentro da Bíblia qual é a igreja que Cristo revelou e assinou com os verdadeiros milagres. Que essa é a prova de que tal religião é verdadeira. Se não tem a assinatura de Deus como os milagres, não é a religião verdadeira, é falsa, é pseudo-religiões, são seitas. Mas vamos falar como encontrar a verdadeira religião de Cristo. Bom, a gente pode abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 2. E aqui é algo interessante porque a gente vai perceber que a igreja, já dentro da Bíblia, ela é revelada de forma que uma instituição unida, uma coisa só. Por exemplo, nessa passagem está escrito: completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Porque a gente já percebe de cara no primeiro texto que a religião cristã de Cristo, a católica, a que ele revelou, ela não pode ser nenhuma das ditas igrejas protestantes, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Universal, Quadrangular, Deus é Amor, Portas Abertas, Batista, Adventista do Sétimo Dia, etc. Tantas outras seitas que se chamam, mais de 10 mil seitas que se acham que são igrejas, mas na verdade não são, porque a igreja é só uma. Biblicamente, essa igreja tem que permanecer na alegria, unidos. Tem que ter o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Porque se uma pessoa tiver um pensamento diferente, que não está em união com toda a igreja, não tiver o mesmo amor e nem uma só alma, essa pessoa já não faz parte da igreja de Cristo, a igreja verdadeira. E quando a gente olha para o movimento protestante, que se começou com o primeiro protestante Martinho Lutero lá em 1517, no século XVI, quando ele protestou algumas coisas que realmente estavam erradas na época dele, que alguns padres daquela época faziam, etc., não todos, mas alguns, ali naquela parte da Alemanha, onde ele habitava e tal, era certo reclamar contra, mas ele fez algo que já vai contra a Bíblia. Tem de mesmo amor, uma só alma
e os mesmos pensamentos. O que houve? Além de ele ter alucinações, ele dizia que conversava com o diabo e tal, tinha uma esquizofrenia. Ele se separou da igreja. E eis que então surgiu o protestantismo. E o primeiro movimento protestante foi o dele, que hoje se chama Igreja Luterana, que é a seita de Lutero, e depois veio a anglicana, presbiteriana, até chegar às seitas que temos hoje, ou comunidades cristãs, e eu já fui protestante, e sei como é isso. Nem as próprias ditas igrejas evangélicas, porque na verdade evangélicos somos nós, as seitas protestantes elas não entram em acordo entre si. Uma aceitam o batismo de criança, outra só de adulto. Outras acreditam que Jesus é Deus, outras não acreditam que Jesus é Deus, como as seitas dos testemunhos de Jeová, etc. Jeová não existe, é Javé. E assim você vai vendo 11.000 ditas igrejas e nenhuma entra de acordo entre si. Ora, isso não é religião. Não entram em acordo, não são os mesmos pensamentos. Então, só no primeiro texto bíblico a gente já presta atenção que a igreja verdadeira não pode ser nenhuma do movimento protestante, porque o protestantismo não tem uma união, são desunidos, cada um por si, não tem o mesmo amor, não tem a mesma alma e não tem os mesmos pensamentos. Então, vamos para o nosso próximo versículo. Vamos abrir então a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 27. Eu vou ensinar uma técnica. Aliás, eu vou ensinar para quem não sabe ler a Bíblia, que é basicamente assim. Para eu não ficar repetindo a palavra capítulo e versículo, eu simplesmente vou falar direto. Por exemplo, o nome do livro. Em primeiro lugar, eu vou falar o número do capítulo e em segundo e diante os versículos. E está escrito assim: a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e conservar-se pura da corrupção deste mundo. Ora, qual é a religião no mundo revelada por Deus e não por homens? Ela visita órfãos e as viúvas nas suas aflições e conserva-se pura da corrupção deste mundo. Basta a gente procurar e pesquisar as estatísticas. A única religião pura e imaculada cuida de órfãos e viúvas segundo a Bíblia. Só na América Latina a igreja tem 2.500 orfanatos. Na Europa, 7.970 asilos para viúvas e viúvos. Na Ásia, ela tem 1.685 asilos, 3.901 orfanatos. E se tem mais? Nenhuma outra religião dessas que são inventadas de homens não chega nem perto dessa estatística que é a verdade da Igreja de Cristo. Agora vamos para o próximo versículo. O próximo nós vamos encontrar uma profecia de Deus pela boca de Daniel sobre a religião de Cristo, a nova religião que viria. Daniel 2:44 diz exatamente assim: no tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino. Esse reino aqui, ele é o reinado de Cristo, porque Cristo é rei e o seu reino é a igreja, que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Tanto que vários povos saíram da Igreja Católica até hoje para os reinos protestantes, se criando reino. No entanto, eles não foram com a fé católica, com o tesouro da fé cristã, a fé de Cristo, com a doutrina que Cristo havia revelado. E aqui diz claramente, cuja soberania jamais passará a outro povo, e não passou. Destruirá e aniquilará todos os outros povos, assim como venceu o Império Romano, o próprio povo de Israel e todos os outros impérios, o Império Azteca, os impérios indígenas que tinha aqui no Brasil, etc. Enquanto que
ele subsidirá eternamente. É o que está escrito na Bíblia, em Daniel 2,44. Não venha com esse papo que a Bíblia católica é diferente, porque não. O que muda é a tradução, mas não o conteúdo. E a gente vê essa profecia de Daniel se cumprindo em Mateus 16:18, quando Jesus cumpriu essa profecia. Quando ele falava para Simão, que era depois Pedro, antes Simão, chega para Cristo, revela que Cristo é o Filho de Deus, e Jesus olha para ele e fala: e eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, num pronome pessoal, minha igreja. E quando Daniel fala que esse reino não será destruído por nenhum outro e destruirá todos os outros pagãos, etc., Jesus cumpre quando ele fala para São Pedro que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. E eu te darei a chave dos reinos dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Por isso que o Papa e os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, têm poder sobre a terra e sobre o céu. Inclusive também, por causa disso, que o Papa também tem o poder de excomungar e descomungar. E quando a gente pega em Atos 8:21, nós vemos o primeiro Papa, São Pedro, o apóstolo São Pedro, excomungando um pagão, Simão Mago. E ele é claramente na sua excomunhão. É Deus excomungando da boca de São Pedro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. E antes que venham dizendo que o reino de Deus é aquele de Jerusalém, vejamos o que Cristo falou sobre isso. Esses supostos cristãos que querem ser mais judeus do que os judeus, endeusando o judaísmo e não aceitando que Cristo revelou uma igreja e o reino dela não é mais em Jerusalém. Ele diz assim, Mateus 21:43, por isso vos digo, será tirado de vós, Jerusalém, Israel, o reino de Deus, ou seja, Jerusalém não é mais o reino de Deus, é o antigo povo de Deus, agora existe um novo povo de Deus, a Roma Celeste, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele, que no caso é a igreja, Jerusalém Celeste. Mas aí há quem diga assim, mas a igreja católica não pode ser a igreja verdadeira que Cristo revelou e assinou com os milagres ao longo da história. Porque os católicos acreditam que pessoas como nós podem ser santas. E essas pessoas santas devem ser veneradas. O que é absurdo, porque só quem é santo é Deus. Mas isso está errado. Isso não existe biblicamente. Abram em Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz, que é Jesus, é santa, os ramos, que são a igreja e os católicos santos, também o são. Claro que tem aqueles católicos só de boca ou católicos que conhecem e continuam pecando e errando, assim como eu, que sou pecador, mas isso não quer dizer que são todos. Tem os ramos que são santos, que seguiram o exemplo da raiz, que é santa. Os ramos também são, por causa da raiz. Romanos 11:16. Mas ainda assim, mesmo a pessoa lendo esse versículo, ela ainda não acredita que uma pessoa pode ser santa. Mas isso é a própria vontade de Deus. Quer discutir com Deus? Vamos parar de ser fanáticos religiosos? Interpretando mal a Bíblia, desrespeitando a Bíblia, porque interpretar a Bíblia ao pé da letra é falta de respeito à Bíblia. Falta de respeito aos autores que escreveram ela, que escreveu para você não interpretar desse jeito errado. Em Efésios 1:4 diz claramente que Deus, Jesus encarnado, nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Se existe uma igreja verdadeira, a religião verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, é essa a igreja que tem que ser unida.
que nunca se separe. Então, se você faz parte de uma igreja que não está unida desde os tempos de Jesus, dos apóstolos, etc., há 21 séculos atrás, que não é apostólica, saia dela porque ela não é a verdadeira, é a falsa, inventada por homens e não revelada por Deus. Por quê? Em Efésios 4, do 4 ao 6, diz claramente: seja um só corpo e um só espírito, não vários corpos e vários espíritos, assim como foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, a igreja verdadeira, ela nunca pode se separar e haver vários corpos e vários espíritos, etc. Isso é uma monstruosidade. Ela tem que ter 2000 anos, porque faz 2000 anos que Jesus esteve aqui na Terra e revelou uma igreja, Mateus 16, 18. Então, qual é a única igreja que existe desde quando Cristo revelou? Desde a época dos apóstolos, há 2000 anos atrás, que obedece exatamente esses 3 versículos aqui. Um só corpo, um só espírito, um só credo. Uma só esperança, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus Pai, que é Pai de todos. Vamos analisar os fatos. E há quem diga: ah, mas a igreja, ela não é a do tempo dos apóstolos. Ela não pode ser do tempo dos apóstolos. É a do Edir Macedo, do Silas Malafaia, porque a igreja somos nós. É uma coisa independente. É errado biblicamente. Está errado já pela Bíblia. A própria Bíblia, ela condena essa ideia. Ela afirma que essa mentalidade está errada, é herege, está deturpada. A igreja de Cristo tem que ser a apostólica, que vem dos apóstolos, porque em Efésios 2, 20 está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tende por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Ou seja, Cristo fundou a sua igreja sobre São Pedro, que é a pedra fundamental, a pedra visível aqui na terra, mas tem a pedra invisível, a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular, a primeira pedra desse castelo enorme que tem 2000 anos, edificados pelos apóstolos, que são as pedras fundamentais, do mesmo jeito que está escrito aqui na Bíblia. Então, dizer que a igreja de Cristo ela não é apostólica, ou que não vem dos apóstolos, está errado, e a Bíblia acaba de afirmar isso. A igreja de Cristo tem que ser apostólica, que vem dos apóstolos, da fé dos apóstolos. Do mesmo jeito que os católicos dizem no credo no domingo de manhã: creio na Santa Igreja Apostólica. E aqui vai um pouco de testemunho, só um pouquinho, 2 minutos. Eu fui protestante, especificamente da empresa Universal do Reino de Zeus, e lá eu estava completamente iludido, dando todo o meu dinheiro, pensando que eu teria uma vida muito melhor, porque lá eles fazem aquela lavagem cerebral de que quanto mais tu dá, mais Deus vai te retribuir com luxo, e dinheiro, e carro, emprego, casa nova e tudo mais. Mas é exatamente isso que a Bíblia não ensina. Ela ensina o contrário, porque em 1 São João 2, 16 está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, uma igreja que ensina que dando dízimos e oferta você vai ser uma pessoa muito próspera, a teologia da prosperidade, que é heresia, tenha em mente que isso não faz parte da igreja de Cristo, porque essas coisas são coisas do mundo que não procedem do Pai. Tá aí a passagem, basta você ler sem preconceito, sem parafrania, loucura localizada, sem lavagem cerebral que fizeram em ti, sem fanatismo religioso. Até aqui vocês já compreenderam que existe uma igreja, que ela é católica, santa porque o seu fundador é santo, Jesus Cristo. Então os ramos que são os cristãos dessa igreja têm que ser santo, e milhares de milhões de conseguir a santidade, que ela tem que ser apostólica. Mas aí vem aquele preconceito com o pé atrás, porque você sofreu uma lavagem cerebral e não tem que aceitar que a igreja
é a oficial de Cristo, porque a igreja tem que ser una, santa, católica, apostólica. Você ainda pode objetivar, pensar, mas a igreja, ela não é a verdadeira, a católica não é, porque ela é a igreja de Roma. E a igreja de Roma foi que matou Cristo, a igreja de Roma não é a verdadeira. Mas o que está escrito em 1 São Pedro 5,13? Exatamente que a igreja verdadeira é a de Roma. É a escolhida, é a eleita. Está escrito exatamente assim. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Aqui, quando se fala de Babilônia, não se trata da antiga, aquela lá, do Antigo Testamento. Os cristãos do primeiro século da era apostólica tinham em mente que Babilônia era um termo usado para falar do Império Romano, que agia como a Babilônia antiga. E em 1 Pedro 5,13 diz que a igreja verdadeira é a igreja eleita, a que está em Roma, em Babilônia. Tá, já entendemos que a igreja de Cristo ela é católica, una, apostólica e romana. Mas aí, como somos gente humana, temos que pensar, temos que raciocinar, porque é para isso que temos cabeça sobre os ombros. Tudo bem. E se a igreja católica, apostólica, romana for a oficial? Mas como então a igreja sabe, ou como sabemos que tal pessoa é santa ou tal pessoa não foi santa após a morte? Porque só quem sabe de todas as coisas é Deus. Então, a igreja não teria poder de saber ou de assinar quem é santo e quem não é. Será que é isso mesmo que ela diz? A Bíblia diz assim, abre em Efésios 3:10, está escrito com todas as letras. Assim, de hora em diante, as dominações, aqui que se fala de uma hierarquia celestial, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, é pela a igreja que a gente vai saber quem é santo, quem não é santo, quem é canonizado, quem não é, porque nem os anjos sabem. A passagem diz que a igreja tem comunhão com o povo da terra e os santos do céu. É bem forte isso. Nem os anjos do céu podem saber nada, a não ser que a igreja venha revelar que sim ou que não. É através da igreja que até os anjos vão descobrir as coisas. Os anjos, potestades, dominações, querubins, serafins, vão saber a infinita diversidade da sabedoria de Deus. Agora, a esta igreja, que já sabemos que é a igreja católica apostólica romana, ela foi a única que chegou perto da antiga Jerusalém, porque ela é a nova Jerusalém. Se a gente comparar com as outras igrejas, nenhuma chegou próximo a Jerusalém, porque em Hebreus 12, do 22 ao 23 está escrito: vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos. Ou seja, só a católica chegou próxima, nenhuma outra chegou. Agora que já entendemos todas as características da verdadeira igreja, da verdadeira religião revelada por Deus através de Cristo, há quem diga uma afirmação do tipo que a igreja católica não é a verdadeira porque ela acredita que as pessoas que já morreram, especificamente os santos, possam interceder por nós que estamos vivos aqui na Terra. Elas dizem que a intercessão dos santos que estão nos céus não existe. Mas é exatamente ao contrário que a Bíblia ensina. No livro da Revelação, em Apocalipse 5:8 diz: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara
e taça de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Aí eu te pergunto, aqui está falando sobre Roma Celestial, a igreja que está no céu, a igreja triunfante, porque existe a igreja militante que está na terra, a igreja padecente que está no purgatório e a igreja triunfante que está nos céus, diante de Deus. Versículo 8 de Apocalipse 5 está dando características, está narrando coisas sobre a igreja triunfante. E aqui está falando que os santos se prostram diante do Cordeiro. E cada um tem uma cítara e taça de ouro, cheias de perfume. E o perfume simboliza as orações dos santos. E aí eu te pergunto, para que um santo que já está no céu diante de Deus vai estar recolhendo as orações? Da onde vem essas orações? É evidente, essas orações são as intercessões dos santos. O santo já está lá, não tem necessidade de ele ficar orando, pedindo algo, porque ele já está lá, adorando Deus face a face. Só tem lógica numa interpretação oficial católica autenticada pela sagrada tradição e sagrado magistério de que os santos que levam as orações a Deus são as nossas orações, que eles pegam e levam a Deus. Essa é a intercessão dos santos em Apocalipse. E o apóstolo São João, ele ainda é bem claro quando ele fala também dos santos mártires, que morreram por causa de Deus, porque não negaram o Evangelho, pois está escrito: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositados, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Ou seja, o santo não dorme, como alguns dizem. Não existe essa de que quando a gente morre, a gente fica no seio de Abraão, como se fosse um terceiro lugar, terceiro ou quarto lugar. Porque mesmo se alguns protestantes negarem a ideia o fato do purgatório, eles acreditam que tem o céu e o inferno, que é bíblico. Mas aí eles inventam um terceiro lugar que não é bíblico e falam que esse terceiro lugar é intermediário entre o céu e o inferno, que é o seio de Abraão. Ora, o terceiro lugar na verdade não é lugar, porque não existe espaço físico para corpos celestes, corpos espirituais. Então, espírito não ocupa lugar. Mas vamos usar o termo lugar para melhor compreensão. O terceiro lugar seria o purgatório, porque a fé católica afirma, porque foi revelado por Deus, que existe céu, inferno e purgatório. O purgatório é o estado onde a pessoa humana fica se purificando antes de entrar no céu. Mas do purgatório ela não pode mais ir para o inferno. Mas para negar o purgatório que a igreja definiu, que a igreja revelou, os protestantes com preconceito e fanatismo inventaram que o terceiro lugar não é o purgatório, senão o seio de Abraão, onde as pessoas ficam dormindo e só acordam quando Jesus voltar no fim do mundo, etc. Absurdo, porque aqui São João está narrando uma visão que ele teve do céu, dos mártires que morreram por causa de Deus, plenamente consciente, não dormindo de maneira nenhuma, protestando diante de Deus para que Deus vingue a sua morte. Então, isso aqui é a prova de que os santos não dormem depois da morte, estão muito bem acordados e conscientes. E as pessoas afirmam esse disparate sem fundamento nenhum, muito menos sem um fundamento bíblico, porque a Bíblia fala que quando a pessoa morre, ela repousa. E aí vem a ideia fanática,
de que é um disparate sem fundamento nenhum. Só porque o seu pastor ou o seu líder religioso lhe impôs essa ideia falsa, sem argumento, eles dizem que esse repouso, esse descanso, é modo de dizer que a pessoa dorme. Mas ora, em Hebreus 4:10 diz que quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas obras. Veja bem, se dizer que o santo ou a pessoa depois da morte, ela fica no seu dia Abraão dormindo e só acorda no fim do mundo para ressuscitar, que é uma ideia absurda, então é dizer que Deus está dormindo e que Deus só acordará no fim do mundo, porque aqui está dizendo que os santos que morrem, elas descansam das suas obras assim como Deus descansou das suas. Ora, Deus metaforicamente fez o universo em 6 dias e descansou no 7º. Mas Deus não descansa. É um modo de dizer que a criação acabou no 6º dia, tendo o 7º dia para o ser humano descansar dos seus trabalhos semanais. Então, os santos descansam como Deus descansa, metaforicamente. Ora, que obras? As obras que tivemos aqui na Terra, enquanto éramos vivos aqui na Terra. Então, se você teve os seus afazeres aqui na Terra, você não vai fazer no céu. Você vai descansar das suas obras assim como Deus descansou das suas. E para confirmar essa afirmação que eu estou falando, biblicamente, quando São João estava tendo uma visão do céu, das coisas celestiais, um dos anciãos perguntou-lhe sobre os santos que já haviam morrido na terra. Esses que estão revestidos de veste branca, quem são e de onde vêm? E São João responde: Meu Senhor, tu o sabes. E ele disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,15. E a prova de que quando a pessoa morre ela não fica dormindo numa terceira dimensão que não existe, ou seio de Abraão, sei lá o que, ou dormindo aqui mesmo, no caixão, a prova do versículo seguinte de que o santo serve dia e noite. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo, que é Roma celestial, Jerusalém celeste. Aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol ou calor algum os abrasará. Apocalipse 7,15, do 14 ao 15. E como é que a Bíblia fala de como são esses santos? No mesmo livro, no capítulo 14, no versículo 4, fala: Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, celibatários. São eles que acompanham o Cordeiro por onde ele quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Ou seja, aqui dá umas características dos santos que já estão no céu, de que eles são virgens. Aqui é uma indireta para os padres celibatos ou os santos celibatos, das freiras, etc, etc. Mas aí, ainda sobre esse item, sobre os santos da Igreja de Cristo, vem alguém com o versículo decorado e não estudado, de 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, que se diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Mas aí é que está o problema. Jesus Cristo, como o próprio versículo diz, é o mediador entre Deus e os homens da salvação. Porque o próprio verso diz que o mediador entre Deus e os homens
é aquele que se entregou em resgate por todos. Ou seja, aquele que nos salvou, o Salvador, foi o único. Jesus é o único Salvador. Ele foi o único que fez esse tipo de mediação, mas não o único intercessor, que são coisas diferentes. Porque já vimos versículos anteriores que os santos que estão no céu intercedem por nós. Então e aí? Será que Deus é contraditório? Se quiserem usar a palavra medição, ainda vai ser diferente. Porque os santos são mediadores de oração. Jesus é mediador da salvação. Então, mediador da salvação, só Jesus Cristo. E indo mais a fundo, é verdade que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus e o Espírito de Deus Pai, que habita no nosso corpo. 3 pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos templo dessas 3 pessoas divinas. Então é inaceitável de que eu negue a intercessão de um santo ou mediação de um santo, sendo que eu sei que esse santo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Se Jesus habita nele, e quando ele está intercedendo por mim, é o próprio Cristo que está intercedendo por mim dentro desta pessoa. E aí é o mistério de nós sermos o templo do Espírito Santo e o ser humano está em união com Deus. E além do mais, Jesus também é o nosso mediador da ressurreição, porque em 1 Coríntios 15, do 16 ao 17, está escrito: pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. E aqui nem entra no tema da reencarnação, que é uma idiotice, não existe. E voltando ao assunto, a Igreja de Cristo é a igreja que tem a sua sede em Roma, no Vaticano. Por quê? Já na época de São Pedro, primeiro Papa, dos Apóstolos, de São Paulo, etc., em Romanos 1,8 está escrito: primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizado a vossa fé de Roma. E se vocês não repararam, isso aqui é uma carta de São Paulo aos romanos, aos católicos de Roma, da Igreja de Roma. E ele está falando que as pessoas do mundo todo têm que ter a fé de Roma, que está também sendo pregada por todo o mundo. É todo mundo que tem que se basear, que se fundamentar na fé de Roma, como está escrito em Romanos 1,8. E se Cristo fosse o único mediador de oração entre Deus e os homens, estaria contrariando o que o Antigo Testamento diz, em Jó 33, 23. Se perto dali se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade e dizer: poupai-o de descer a cova, pois recebi o resgate de sua vida. Então, minha gente, me desculpa, mas a câmera, o meu celular ficou sem memória para continuar a gravação do vídeo. Então, para não perder tempo removendo as coisas e tal, eu vou mesmo só gravar o áudio, né? Que também já vai para acostumar a vocês, né? A como vai ser, porque já que vão ser podcast, né? Então, acostuma logo. Então, só para recapitular o que a gente começou lá com Filipenses 2:2. Então, não pode haver divergência de credo. Por isso, na Igreja Católica é um só credo no mundo todo. O que a gente acredita aqui, outra pessoa lá na China acredita igual. Todos concordam com a mesma coisa. Por exemplo, na Assunção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora morreu, ressuscitou na carne com a Cristo e subiu aos céus de corpo e alma. Na Conceição de Nossa Senhora, que ela nasceu santa, sem pecado original, de Adão e Eva.
na hóstia sagrada, que Jesus está presente na hóstia, anti-aborto, a igreja também é anti-feminista, etc. Mas aí alguns protestantes vêm com o papo dos 10 mandamentos de Êxodo 20, nos trazendo no versículo 4, que diz para não fazer imagens. Por conta disso, nós seríamos idólatras. Um pouco de reflexão. Quando a gente beija a fotografia da noiva, não está apenas beijando o papel, senão manifestando amor ao que o papel representa. E não há por que discutir. Somos a única religião assinada e confirmada com os verdadeiros milagres. Nenhuma outra tem um milagre. Mas já que estamos no tema de comprovar as coisas pela Bíblia, e aproveitem, porque só vamos ter essas séries de comprovações bíblicas nessa série de podcast. Não vou ficar nessa ideia de decorar um versículo bíblico, porque isso não é coisa de quem estuda, é coisa apenas de quem decora. Mas sem mais enrolações, em Êxodo 25:18, Deus claramente manda Moisés esculpir uma imagem de escultura, a qual alguns protestantes falam que Deus proibiu esculpir qualquer imagem. Ele diz: fará 2 querubins de ouro e fará de ouro um batido nas 2 extremidades da tampa, um do lado e um do outro. Bom, se vocês acreditam que Deus proibiria qualquer tipo de imagem de escultura e 2 páginas adiante ele manda esculpir a imagem outra vez, vocês estão acreditando em um Deus esquizofrênico, um Deus que não existe, um Deus contraditório. Mas, graças a Deus, nós católicos não cremos em um Deus incoerente e contraditório, justamente porque ele não proíbe qualquer tipo de imagem. Na Bíblia protestante ferrada por Almeida, que é que eles mais usam, eles adulteraram mais de 30 textos que falam sobre imagens. Eles tiraram a palavra ídolo do hebraico pesel e colocaram imagem de escultura, que também não adianta muito, porque Deus proibiu a imagem de escultura de deuses, de ídolos. Mas de qualquer forma, o texto original proíbe imagem de ídolo e não de imagem. E eles mudaram isso para fazer com que o leitor entendesse que Deus proibisse qualquer tipo de imagem de escultura, como se Deus proibisse as imagens de escultura dos santos católicos. Mas o que está escrito em número 21:8? E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido olhando para ela será salvo, curado. Ou seja, Deus manda Moisés esculpir uma imagem de escultura de serpente de bronze e ainda usa essa imagem para fazer milagres, milagre de cura. Do mesmo jeito que em toda a história da Igreja Católica, Deus também usou a imagem de santos católicos para produzir milagres. Nunca fez milagre em ambiente protestante. Agora vamos ler o que está escrito quando Deus manda encher imagens no templo de Salomão. Deus simplesmente manda esculpir muitas imagens de esculturas para encher o templo de Salomão. Vamos ler. 1 Reis 6, do 23 ao 27. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinham 5 côvados, que faziam 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha as mesmas medidas. Os dois tinham as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura.
Salomão os colocou no fundo do templo do santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras asas se encontravam no meio do santuário. E mesmo o templo de Salomão sendo repleto de imagens de escultura que, segundo os protestantes, Deus proibia qualquer imagem de escultura, Deus se agradou de tal forma que eu vou ler para vocês como está escrito. 1 Reis 8, 10 a 11. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, quer dizer, o templo, a nuvem encheu o templo do Senhor. Essa nuvem pode ser interpretada como o Espírito Santo, de modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as suas funções do seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Quer dizer, é absurdo que Deus não habita em templos que têm imagem de escultura. No caso, o templo católico cristão revelado por Deus e assinado com os milagres. Porque já no tempo de Salomão, o templo dele, que Deus mandou fazer, que era repleto de imagem de escultura feito pelo Salomão, que era um homem antes pecador, Deus habitava e se enchia de alegria. Agora vamos entender de onde saiu essa loucura de que Deus proíbe todo tipo de imagem, né? Porque só pode ser uma loucura, uma parafrenia, loucura localizada. E a gente aprende com os próprios ignorantes que nos trazem essa fonte com uma má interpretação. Alguns, se não a maioria, que tem essa parafrenia de nos atacar com as sagradas escrituras dessa passagem, é de Êxodo 20, no versículo 4, quando começa os 10 mandamentos do Antigo Testamento que Deus revela para Moisés. Acontece que eles só nos trazem uma afirmação que está baseada em um versículo, que é o versículo 4. Só que, tirando essa passagem, é o seguinte: tirar um versículo só, sem o contexto, é pretexto. Porque não tem que ler só um versículo, tem que ler todo o contexto para entender o que esse versículo quer dizer. Porque ele não está desrespeitando a Bíblia, porque interpretar a Bíblia ao pé da letra é falta de respeito à Bíblia. A Bíblia tem que estudá-la de A a Z, de todos os pontos de vista, porque de ver só um ponto de vista é miopia, para chegar em conclusão com a igreja e com a ciência. Com a ciência, nem tanto, porque a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro que ensina a religião, que veio da doutrina sobrenatural e inobservável. Mas tem alguns fatos na Bíblia que se comprova cientificamente. Êxodo 20, 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem imagem alguma que está em cima dos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Acontece que eles leem o versículo, o mandamento, pela metade. Porque aqui se trata do primeiro mandamento. E eles já deturpam o primeiro mandamento de Deus, com o único objetivo que é atacar a fé católica. Porque o primeiro mandamento de Êxodo 20, ele começa no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, ou diante de minha face. Aí sim vem o versículo posterior: não farás imagem de escultura daquilo que está no céu, embaixo da terra, etc. Ou seja, é imagem de deuses, imagem de outro deus, ídolos. Mas calma aí, Nossa Senhora não é deusa, os santos não são deuses. Então, por que diabos dizem que o versículo 4 se refere às imagens dos santos católicos que não são deuses, nem ídolos? Deus proíbe imagens de deuses, de ídolos, e ele é bem claro. No começo do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e não outras pessoas diante de mim. Apesar de que, mesmo que for realmente
um santo e a pessoa adorar esse santo, aí sim é idolatria. Deus não permite imagens para serem adoradas. É isso que Deus quer dizer. E se realmente qualquer tipo de imagem fosse proibida, Deus estaria se contradizendo. E ele não se contradiz. Ele proíbe imagens de deuses ou imagem de qualquer outra coisa para ser adoradas. E manda fazer imagem de santos. Êxodo 25:18. Inclusive, imagens para fazer milagres, porque Deus é Deus, Deus é o Deus do impossível. Deus é Deus dos milagres. Até porque proibir qualquer tipo de imagem é antibíblico. E Números 21, versículo 9 diz: Moisés pôs uma serpente de bronze e fixou sobre o pote. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Deus fazendo milagre através de uma imagem de uma serpente de bronze, que não era nem Deus, nem santo, nem anjos, nem nada. Simplesmente uma serpente. E esta serpente representava o Cristo Salvador, crucificado, a qual nós católicos adoramos, o único Deus, Jesus Cristo. E não só aí, Deus abençoava através das imagens sagradas. Em 2 Samuel 6:11 está escrito que Davi manda Edom levar a imagem da arca para a sua casa e sua família é abençoada. Essa família foi abençoada só por guardar a arca de aliança, justamente a arca que continha 2 imagens de escultura feita por Moisés, um homem que era pecador. Mas aí, alguém que tenha um pouco de cabeça para raciocinar pode estar se perguntando, claro, somos seres humanos racionais, temos cabeça para pensar, para nos questionar. E aí alguns podem estar se perguntando, tá, Deus proíbe imagens para serem adoradas, imagem de deuses ou de ídolos que não existem, mas manda fazer imagem de anjos. Mas os santos não são anjos. Como é que fica essa questão? Para Deus é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Quando Deus estava falando sobre os sacerdotes, os celibatários, etc., em Lucas 20, do 34 ao 36, Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados no século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos santos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Ou seja, após a morte nós somos todos iguais, porque após a morte o corpo ressuscita e à medida que vamos morrendo, vamos ressuscitando na dimensão do céu, e no céu vamos ser iguais aos santos, porque os anjos são puramente espírito, não tem corpo físico, e nós vamos ter um corpo espiritualizado, né? O nosso corpo físico que está aqui na terra vai ser espiritualizado para poder habitar no céu, porque a matéria não habita no mundo espiritual. Então nós vamos ser espiritualizados igual a Deus, mas para Deus é tudo a mesma coisa. Ah, mas é que com a morte o corpo volta ao pó, a alma se separa do corpo, que é uma solene idiotice, e essa alma vai para onde? Vai para o céu, vai para o inferno, fica aqui na terra nos perseguindo, etc. E a brilhante ideia dos protestantes é que ou essa alma fica no Sheol ou no Hades, que não existem, ou ela fica dormindo, o que é mais absurdo dizer que do que dizer que a alma se separa do corpo, ou mais ainda, que fica nem no céu nem no inferno, fica no seio de Abraão. Então vamos corrigir essa idiotice, essa ignorância. Em Filipenses 1:23, Paulo afirma: sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas outra parte, continua a viver aqui por causa de vós. Ou seja, São Paulo quer morrer para estar com Cristo
estar no sentido de agora, após a morte. Ele não disse que vai esperar séculos e séculos até o fim do mundo para poder estar com Cristo. Porque ele lhe foi revelado a São Paulo e ele sabia que o homem não fica dormindo por aí, não sei aonde, até o fim do mundo. Nem fica aí em um terceiro lugar que não é bíblico, senão que após a morte a pessoa ressuscita e vai estar ao encontro de Deus. Como Jesus disse para o bom ladrão, São Dimas, ainda hoje estará comigo no paraíso. Claro, Jesus, ele sabia, se ele sabia ciência ou não, ele não veio corrigir os erros científicos daquela época. A morte dura 21 dias. Mas o hoje quer dizer que após os 21 dias, após a morte, após a ressurreição, ele estará com Cristo no paraíso celeste. Mas mesmo com todas essas provas bíblicas, ainda vai ter gente falando mal dos santos da Igreja Católica que intercedem por nós. E o que a própria Bíblia fala dessas pessoas que falam mal dos santos da Igreja do Senhor? Vamos abrir em Apocalipse 13, 5 ao 6, que está escrito assim: foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo dos habitantes do céu. Ou seja, é a besta que fala mal dos santos. A besta fera, como dizem, né? Então, os que falam mal, né? Os protestantes, até que eles não têm culpa, né? Porque é a besta que fala através da boca deles. Em Josué 7, 6, a gente vê Josué se prostrando diante das imagens dos santos. Por quê? Se prostrar não quer dizer adoração. A adoração é do coração. Então não é idolatria. Prostrar é um gesto de profundo respeito, que os protestantes mostram não ter. Além de falar mal dos santos do Senhor, ainda a dizerem essa calúnia que os católicos são idólatras só por se prostrarem diante das imagens sagradas. Porque se Josué, que era mais santo do que nós, se prostrava, por que nós não podemos? Basta ler Josué 7,6. Josué carregou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca de Senhor, que continha as imagens de escultura dos anjos, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. E além do mais, para que serve os santos católicos que já morreram, para os que ainda estão vivos? Servem justamente de exemplo para que aqueles que estão neste mundo em pecado, em busca de santificação, em busca de perfeição, uma fé fundamentada, porque está escrito em Hebreus 6,12, que longe de vós nos tornaste negligente. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Ou seja, São Paulo está falando aqui que os santos que já morreram são os herdeiros das promessas e que a gente tem que imitar esses herdeiros. Então nós, católicos, temos os santos como exemplo para que nós possamos imitar, porque pela fé eles são herdeiros das promessas. Vamos finalizar com o último tema, o preciosíssimo tema que é Mariologia. E já que abrimos esse tema, abra em Apocalipse 12, porque desde o versículo 1 mostra que Nossa Senhora é a rainha dos céus e da terra. Pois está escrito: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher com M maiúsculo, revestida do sol, que é Cristo, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, que representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Antigo e Novo Testamento. Nossa Senhora é rainha do Antigo e do Novo Testamento, das tribos de Israel e dos apóstolos, da Igreja. E como podemos dizer que essa mulher com M maiúsculo de Apocalipse 12 é justamente Nossa Senhora? Simplesmente porque se a gente pegar os próximos versículos, a gente encontra detalhes e detectar qual é essa mulher que é justamente Nossa Senhora, a Virgem Maria.
O versículo 5 diz: ela deu à luz a um filho, Jesus Cristo, F maiúsculo, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor. Ou seja, por que essa mulher rainha dos céus e da terra, em Apocalipse 12:1, é Nossa Senhora? Porque ela foi a única que deu à luz a um filho com F maiúsculo que rege todas as nações pagãs. Ou seja, que converte todos os povos, etc., em uma só igreja. A igreja que ele revelou e assinou. No versículo seguinte, diz assim: a mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Esse 1260 dias é exatamente os 3 anos que Maria fugiu para o deserto, ou para o Egito, que ela teve que fugir de Herodes, porque Herodes queria matar o menino. No versículo 4 a gente encontra outro fato, o motivo da fuga. O dragão queria devorar o menino Jesus. Está escrito: varria com sua cauda uma certa parte das estrelas dos céus e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela deste à luz, lhe devorasse o filho. No Evangelho de São Mateus 2,13 diz: São José, que teve um sonho. Depois de sua partida, um sonho, um anjo do Senhor apareceu a São José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. No versículo 10 diz: eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, isto é, a hora da cruz. Os protestantes odeiam a cruz. O poder e a realeza de nosso Deus, a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Versículo 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Ou seja, o dragão, não conseguindo vencer a mulher que é invencível, que Deus ele foi guerrear contra os homens. Ou seja, os descendentes dessa mulher, que são os filhos dela, pela fé, os católicos, que tem Maria como mãe. Nenhuma outra religião tem Maria como mãe. Somente a igreja tem o testemunho de Jesus, seja pela escritura, seja pela tradição. Só a igreja tem o testemunho de Jesus, seja por carta, seja pela a escritura, ou seja, pela Bíblia, ou pela sagrada tradição, palavra de Deus que foi transmitida oralmente sem precisar ser escrita, porque o próprio Evangelho diz que Jesus fez tantas obras que não caberiam em um livro. Então tem coisas que a igreja sabe não só pela Bíblia, mas sim pela sagrada tradição, que os santos padres, os primeiros papas, os primeiros bispos do século I, II e III vieram nos transmitindo o que aconteceu com Jesus, os apóstolos, os primeiros séculos da igreja, etc. E essa sagrada tradição é citada biblicamente, 1 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta. Ou seja, o apóstolo São Paulo está dizendo claramente que é para a gente aprender as coisas que a igreja ensina, seja pela escritura, seja pela sagrada tradição oral. Em Atos 1, do 15 ao 25, a gente encontra a sucessão apostólica. Então, para substituir Judas, a igreja entrou
em aposta. Propuseram 2. José, o chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram neste termo: Ó Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual desses 2 escolhestes para tomar esse ministério e apostolado. O Senhor ante Judas, o lugar de Judas que se transviou para ir para o seu próprio lugar. A sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 12 apóstolos. E como eu disse antes, só se recebe o Espírito Santo quem fizer parte da Igreja do Senhor, que prega o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Jesus, segundo Coríntios 11:4. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, os protestantes fazem um Jesus diferente do que a Igreja Católica ensina, diferente daqueles que vos tenham pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido, ou outro Evangelho, diverso do que haveis apressado de boa mente e vos aceitais. Então, Cornélio fala com um anjo, óbvio que não era um anjo, era uma alucinação, e esse anjo representa Deus, a providência divina, mas o anjo não lhe deu o Espírito Santo. Só quando Cornélio se fez católico, cristão e se juntou à igreja, em Atos 10:44, foi que ele então recebe o Espírito Santo. Mas quando ele fala com um anjo em Atos 10:13, ele não recebeu o Espírito Santo. O mesmo acontece com São Paulo, que antes era Saulo, em Atos 9, do 4 ao 5. Saulo teve também uma alucinação onde ele achou que via o próprio Deus, Jesus Cristo, ouvia. E mesmo que se fosse milagre de uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não recebeu o Espírito Santo no seu encontro com Cristo. Só recebeu quando ele se uniu e fez parte da Igreja de Cristo. E virou São Paulo em Atos 9, do 17 ao 18. O Espírito Santo, ele é união, e só habita em quem for unido ao corpo de Cristo. E ainda que sem o Espírito Santo falando através da besta fera, dizendo que Nossa Senhora não era virgem porque Jesus tinha outros irmãos, aí chegamos num tema muito importantíssimo, que também vamos ter um podcast só sobre esse tema. Mas olha só, eles falam que Maria não é virgem porque a Bíblia fala dos 4 irmãos e irmãs que Jesus Cristo teve. Mas a palavra irmão, ela é usada justamente porque não existia a palavra primo ou outro tipo de nome de parente nos textos originais. Em Gênesis 13:8, Abraão chama Ló de irmão, e era um parente. Abraão era tio de Ló. Em Romanos 9, do 3 ao 4, São Paulo chama de irmãos e parente todos os israelitas, do termo Adelphi. E aí a Bíblia nos dá a informação que um dos irmãos de Cristo se chama Tiago e é apóstolo. Entre os apóstolos temos apenas 2 Tiago, o Tiago maior e o Tiago menor. Os 2 têm pais e mães que não são São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. Por quê? Em Marcos 3:17, quando fala dos 2 Tiagos, que são apóstolos, diz que um se chamava Tiago, e esse Tiago era filho de Zebedeu, e o outro Tiago era filho de Alfeu, ou seja, nenhum era um filho de São José. E São José também morreu virgem, assim como Nossa Senhora. E para finalizar, vamos refutar o ataque de que Nossa Senhora não pode ser mãe de Deus porque Jesus Cristo não é Deus. Em João 10:30, Jesus diz claramente: eu e o Pai somos um, não 2, um.
Deus Pai e Deus Filho. Agora vamos ler João 1, versículo 1 e 14 para entender o que Jesus Cristo quis dizer quando disse que ele e o Pai eram uma só pessoa. João 1:1. No princípio, ou seja, antes de tudo ser criado materialmente, só existia o Verbo. No princípio era o Verbo, ou a palavra, que quer dizer a mesma coisa. E o Verbo estava junto de Deus, ou seja, Jesus, que é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Em João 1:1 diz que no princípio era o Verbo, era Jesus Cristo. E o Verbo estava junto de Deus. E Jesus estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Aqui é uma evidência bíblica. A prova bíblica de que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o que diz no verso 14? E o Verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós humanos. Se no versículo 1 diz que o Verbo era Deus, e aqui diz que o Verbo se fez carne, ora, temos uma evidência que Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória de um Deus, a glória que o Filho, com F maiúsculo, único, recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, pela Bíblia, a gente tem a evidência, a prova de que esse Deus se encarnou no ventre da Virgem Maria. E quando Nossa Senhora de Nazaré vai a visitar sua prima Santa Isabel em Lucas 1:43, Santa Isabel clama em alta voz: "De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor?" Se o Senhor é Deus, se Jesus Cristo é o Senhor e o Senhor é Deus, ora, a Bíblia está claramente confirmando que Nossa Senhora é mãe de Deus. Como Santa Isabel afirma, a mãe de meu Senhor, Senhor com S maiúsculo. E já desde o Antigo Testamento, na época dos profetas, a Bíblia já trouxe a profecia sobre a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Porque em Isaías 7:14 diz: "Por isso o próprio Senhor, com S maiúsculo, vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco." Ou seja, Jesus é Deus conosco, Emanuel, aquele que assumiu a humanidade na carne. Então, terminamos hoje a nossa introdução, que vai ser essa série de podcast. Eu não vou gravar vídeo porque eu fico sem espaço, não tenho 2 celulares, nem câmera e tal, e dá trabalho para editar, salvar. Então eu apenas vou gravar a voz, explicando e provando passagens bíblicas, confirmando vários itens, temas e dogmas católicos da Igreja do Senhor. Então essa é a introdução. Eu sei que foi longo, agradeço quem chegou até o final. Deixa o like, por favor, para me ajudar ao YouTube divulgar. Se inscreva para que eu chegue logo a 1000 inscritos. Logo que acabar essa série de podcast, eu vou entrar em um tema sobre o serviço do altar, os coroinha, os acólitos, etc. E depois só vou falar sobre parapsicologia e religião no geral. Ciência e fé, razão e religião. Então fiquem com Deus. Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.